obrigado aí por passar o bastão novamente, obrigado ao Salazar pela apresentação. Voltando aqui, dando contexto aqui para a nossa audiência, né? A gente esse ano está sendo muito importante a gente mostrar a transformação de aspiração em habilidade, né? Que é a definição estratégica que a gente meio que trouxe aqui no primeiro Neurotrends, né? Ou seja, a gente tinha a ideia de trazer ali um hub de parceiros e trazer os clientes para perto e fazer disso um grande efeito de rede. E esse é mais um exemplo, né? E é só um exemplo aqui para ser talvez uma ponta de lança para o nosso debate aqui com os especialistas da indústria, e que é esse case aqui da prevenção ou do combate ao abuso, né? Nos sinistros do seguro-saúde, né? E só como pano de fundo, né? A gente tem que a área de saúde, né? Suplementar no Brasil, enfim, é algo super importante, super relevante, mas é uma área que é muito pressionada, né? Quem tem plano de saúde sabe, né, como tem sido difícil, né, você manter, né, o plano, porque a gente tem uma combinação, né, de inflação na saúde maior do que a inflação média da economia, e se você não previne, se você não atua na eficiência para evitar o abuso, você torna, como o Salazar comentou, você penaliza toda a massa de segurados que precisam desse produto, enfim, para ter uma saúde melhor, uma vida melhor. E para debater sobre esse tema, eu queria trazer aqui, enfim, três feras aqui da indústria, né? Eu queria trazer o Wilson Leal, e vou deixar que ele se apresente daqui a pouco. Eu queria convidar a Érica Fuga e queria convidar o Antunes, né, que inclusive esteve com a gente aqui no ano passado, no nosso evento, enfim, para trazer um pouco aqui da visão deles sobre esse desafio. Então, eu peço aqui a organização para trazê-los aqui para junto, e, por favor, vamos começar aqui, se todos concordarem, com a Érica se apresentando, e aí a gente começa aqui o nosso debate. O pessoal precisa colocar a Érica aqui também, tá, gente? Tá faltando a Érica aqui no painel. Eu peço que a organização dê uma olhada aqui. A gente terminou colocando a Érica Vamos lá, mais uma tentativa aqui. Boa! Agora sim. Vamos Legal, lá. gente. Vamos lá, Érica. Conta pra gente um pouco da tua história, enfim, do que é que você tem feito aí pela indústria. Vamos lá, pessoal. Bom dia a todos. É um super prazer estar aqui. Queria agradecer muito a você, Domingos, pelo convite, e todo o time da Neurotech, aí, Marcelo Sobral, Daniel, enfim, todos que estão lá com a gente nessa jornada. Cumprimentar aí Antunes e o Wilson. É um super prazer estar aqui com vocês, duas feríssimas mesmo de mercado, com quem tenho a honra de compartilhar esse dia aqui. Enfim, me apresentando, né? Eu sou médica de formação, trabalho na área de gestão de saúde desde sempre, praticamente toda a minha carreira, quase 30 anos aí já de formação e 20 e tantos já na área de gestão de saúde, e sempre, ou quase sempre, na área de sinistro saúde, né? Que a gente pode traduzir, talvez, para um nome mais ameno, né, na gestão aí dos nossos custos assistenciais, né? Enfim, acho que tem sido um desafio, né, para toda a indústria de saúde, né, seja ela brasileira ou fora mesmo do país, acho que qualquer lugar do mundo é um grande desafio para os executivos de saúde, para quem está sentado em cadeiras de liderança aí do mercado de saúde, o desafio de gerir essa conta dos custos assistenciais, né? Como o Domingos falou, de fato, a gente tem essa pressão muito grande, né, da própria tecnologia, né, que nos ajuda absurdamente aí, colocando novos procedimentos, medicamentos e novas alternativas aí à disposição desse arsenal para tratamento médico, mas que vem, né, normalmente agregando mais custos e trazendo impactos financeiros importantes, né, e nem sempre com a custo-efetividade, melhor custo-efetividade que a gente poderia ter. Mas, de fato, enfim, essa é a realidade que a gente tem hoje, né, em toda a gestão de saúde, em qualquer modelo de saúde que a gente comprar, a gente vai encontrar essa pressão por gestão de custos assistenciais.
E esse é o nosso desafio. E acho que esse painel vai nos ajudar muito a colocar em discussão, né, o que fazer com isso, né, como é que a gente lida com isso, mais do que a gente ficar falando de causas aqui, se desgastando e fazendo muita terapia sobre as causas, como é que a gente muda isso, como é que a gente transforma, o que a gente tem à disposição para fazer disso. Acho que é isso, acho que a gente tem, para iniciar aqui o nosso bate-papo, só queria colocar um pouquinho de cor aqui, acho que a gente tem duas grandes vertentes aqui, duas grandes pontas, extremidades, vamos dizer assim, uma que é a principal, é a mais gostosa da gente fazer, de como a gente aproveitar esse recurso que a gente tem, esse budget que a gente tem de saúde para fazer a oferta mais precisa e mais oportuna, né? E como a tecnologia nos ajuda a fazer esta oferta precisa, oportuna, correta, e que traga benefícios assistenciais, desde a promoção de saúde até prevenção primária, secundária, terciária, prevenção de danos, até uma doença mais crônica e terminalidade. Então, como a tecnologia, os recursos de inteligência conseguem colocar recursos e habilidades e soluções para que a gente seja muito preciso nesta oferta de saúde, de tratamentos adequados. Acho que essa é uma ponta. E a gente tem a outra ponta, que é a cadeia dos desperdícios, né? Aquele range de procedimentos, exames, materiais que são disponibilizados inadequadamente, né? Que a gente chama de desperdícios, que podem ir desde um abuso mais simples, né? De uma frequência de um tratamento, de uma indicação de um tratamento inadequado, até um malefício muito mais amplo, né? Muito mais profundo para os nossos beneficiários, com indicação de alguma coisa incorreta, e chegando até o limite das fraudes, né? Como acho que o case foi apresentado aí, né? Como é que uma sofisticação e uma má-fé e uma utilização incorreta, desviada, também pode prejudicar, no final das contas, esse budget que a gente tem, que é restrito e que a gente precisa tirar daqui desse range de baú para jogar lá para a oferta de saúde. Então, acho que como a tecnologia nos apoia e pode nos trazer solução nessas duas vertentes, da oferta e do controle. Então, acho que eu queria abrir com isso e passo a bola aí para os colegas de painel. Excelente provocação, Érica, muito obrigado aqui mais uma vez. Acho que acho que você trouxe os temas que a gente vai debater aqui ao longo da próxima meia hora. Wilson, por favor, te apresenta aqui, conta um pouco da tua jornada, enfim, como é que você está enxergando aqui a nossa indústria de saúde aqui. Bom dia, pessoal, bom dia, amigos. O Domingos, é bom falar com você de novo, obrigado aí pelo convite. Pouco tempo a gente participou de um painel junto, foi muito bom, e é bom estar com você de novo aqui, viu? Prazer, Érica, Marco, muito legal aqui. Bom, eu sou um cara raiz de tecnologia, né? Trabalho em tecnologia já há mais de 30 anos, estou ficando idoso já, né? Estou ficando velhinho. E trabalho em seguros desde 97, então 25 anos já em seguradoras, né? Então é muito mais nos ramos que a gente fala de SUSEP, né? Não nos ramos de saúde. E saúde, essa é a minha recente experiência agora, estou na Seguros Unimed, e lá tem os ramos de saúde, odonto, também tem os ramos, né, que a gente fala que é o SUSEP, aí, que são os ramos elementares, vida, previdência. Então tá sendo uma experiência bem bacana aqui, e aumentou bastante meu leque, né, dessa indústria colocando saúde, que eu acho que é tão complexa quanto a indústria de varejo, né, de seguros, e talvez até mais, né, porque tem muitas pessoas envolvidas, aqui já é saúde, não é casco, né? Aqui já é a saúde da pessoa, então é bem mais complexo para a gente tratar e para a gente falar sobre essa parte de abusos, né? Falar como é que a indústria pode melhorar, como que a gente pode crescer no Brasil, né? Levar mais saúde para a população. Então é uma discussão bastante interessante que eu tô feliz aqui por estar com vocês. Obrigado, viu? Obrigado a você, Wilson. Bem lembrado aí, sempre é uma satisfação estar junto com você, debatendo o tema, e a nossa missão aqui de trazer, né, saúde, né, para a população, eficiência para a indústria, mas no final do dia isso aqui se reflete em saúde, né? Como é que a gente transforma o nosso país num país mais saudável, né? E aí a gente precisa de recursos para isso e otimizar recursos para isso. E aí eu queria convidar aqui o Antunes, né, para se apresentar, o nosso
um amigo de longa data aqui e também uma grande referência aí na indústria de saúde. Antunes, o palco é seu, meu amigo. Obrigado, Domingos. Obrigado, Neurotech. Parabéns, Domingos. Parabéns, Neurotech, pelo deal que vocês fecharam com a B3. Eu te mandei uma mensagem muito contente com o que vocês estão fazendo. Eu acho que isso é extremamente importante para o mercado, né? Ter uma empresa como a Neurotech, que trabalha especificamente raiz de dados, para nós é muito importante, né? Então, parabéns aqui, o Wilson e Érica, né? Assim, eu não vou nem falar quanto tempo que eu estou na área de saúde, tecnologia, eu sou químico, enfim. Eu nem sei porque eu cheguei nesse negócio aqui, né? Porque um químico que vem trabalhar na área de saúde, eu só descobri 40 anos depois de que a vida nasce de uma reação química, né? Um espermatozoide que encontra um óvulo e a partir daí tem a vida, né? E para ter vida tem que ter saúde. E aí tem saúde, tem o artigo 196 da nossa Constituição, que diz claramente que saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Vírgula. Faltou uma coisa. Quem financia? Esse é o ponto, né? Porque não tem limite, né? Eu acho que a discussão hoje de dados e um pouco daquilo dos abusos, né, que a gente vê e o que acontece no mercado de saúde é um pouco daquilo que a gente vê, né? Porque a gente só olha uma parte do artigo 196. Quando a gente olha o VCMH, o quanto cresce, aí a Érica, mais do que ninguém, minha mestre, minha amiga, né? De tantos anos, né? Corintiana, né? Só tem esse defeito, é corintiana. Mas o resto, assim, e você, Santa Cruz, né, o Domingos? Faz isso não, Antônio, faz isso não. É. Eu E sou, eu sou... saúde é isso, né? É. Saúde, Domingos, Wilson, Érica, saúde é isso. Enquanto não tiver pessoas, empresas que tenham uma estratégia de combater aquilo que a gente vê, porque quando a gente fala de abuso, eu não estou falando só de abuso do cliente, estou falando do abuso do próprio prestador, estou falando do abuso do próprio modelo do sistema, de empresas que surgiram que ofendem o mercado de saúde, né? As fármacos, os medicamentos, as órteses, a próteses, enfim. Tem uma gama enorme de situações que realmente ofendem o artigo 196 da Constituição, que é o direito de todos e o dever do Estado, vírgula. E a responsabilidade de todos nós das empresas, né? Trabalhei na Sul América há 22 anos na área de saúde e sei o quanto que a gente sempre trabalhou para tentar combater isso, né? E quando eu vejo o exemplo do reembolso, e aí eu até brinco uma frase, né? O reembolso é assim, cada pasada não é uma minhoca, é uma anaconda. Porque é muita coisa, minha gente. A secretária do médico, ela quando ela fala que é que divide duas vezes o recibo, ela não tem a menor noção que ela está cometendo um crime contra o sistema. Então a gente criou isso como se fosse um jogo do bicho, né? A gente legalizou esse assunto. O que nós temos que fazer agora é reverter esse modelo, né? Porque, de novo, senão não vamos ter o artigo 196. É um direito de todos e um dever do Estado que não vai conseguir pagar, nem as empresas. Então, o dado hoje, na minha opinião, é a nossa grande ferramenta de a gente combater esses abusos. Quando a gente vê a imagem, né, a gente sabendo que a gente consegue trabalhar imagens e combater essas fraudes, gente, isso é muito bom, né? E a gente tem que fazer isso. De que forma? Infelizmente, com tecnologia, né, e menos gente, com inteligência. Né? Lá na Sul América, a Erika sabe muito bem, a gente, quando implementou esse scoring de contas médicas, ele veio justamente para ajudar, assim, onde que tem que olhar, onde que estão as anacondas, onde que realmente a gente tem que concentrar os esforços.
Quem faz isso? São tecnologia, Advanced Analytics, modelos matemáticos, empresas como a Neurotech, como outras que tem no mercado, que nos ajudam a tomar a melhor decisão. Para quem? Para contribuir para o artigo 196. E continuar dizemos que saúde é um direito de todos, um dever do Estado e a responsabilidade de todos nós. Domingos, eu só fiz essa breve introdução aqui para dizer que, apesar de não estar mais no mercado, eu não desisti do que eu acredito. Continuo e vou continuar sempre acreditando que a vida tem jeito, basta a gente ter vontade. Boa, boa, Antônio. Excelente provocação. E assim, eu acho que você pegou o ponto nevrálgico, né? Ou seja, a saúde é um direito de todos, mas existe uma conta aqui, né? E quem paga essa conta, né? Eu acho que essa pode ser o pano de fundo para a primeira rodada aqui de perguntas nossa. A gente vai ter até as 12h20, tem mais 25 minutos, talvez uma ou duas perguntas aqui para a gente rodar. Que é o seguinte, a gente tem... o SUS é o maior sistema de saúde público do mundo, né? E a saúde suplementar hoje, né, que são os planos, eles atendem ali a aproximadamente um quarto da população, né? E a gente sabe que se por um lado o SUS é muito bem reconhecido por questões como vacinação, campanhas em algumas frentes, ele funciona muito bem. Em outras frentes, a gente sabe que o sistema de saúde público ele não consegue atingir o objetivo definido na Constituição, né, Antônio? E aí vira uma missão aqui para a saúde suplementar, né? E para as pessoas que querem ter uma qualidade de saúde um pouco melhor, né? E para esse sistema. Como é que vocês, né, como pessoas que entendem dessa indústria, né, eu sei que essa pergunta é super difícil, mas como poderíamos imaginar, né, uma forma de ampliar, né? Lembra lá que quando a gente teve o painel de seguro alto, a gente falou como é que a gente amplia o volume aqui, a massa de veículos segurados, para que as pessoas tenham mais segurança na sua vida enquanto proprietário de um veículo. Aqui o Wilson foi super feliz, disse, a gente não está protegendo um casco, a gente está protegendo uma vida, né? E parece que o sistema de saúde, ou o plano da saúde suplementar, ela trabalha muito com, o sistema pensa muito na doença, ou em aumentar os custos e amplificar esses custos da doença e não promover a saúde. Como que vocês imaginam que a gente poderia pensar na expansão do sistema suplementar, né, trazendo mais qualidade de vida e mais saúde para uma fatia maior da população brasileira? E aí, talvez, Wilson, vou te colocar nessa fogueira aqui, começando contigo, essa. Legal, Domingos. Eu vou falar o que eu penso assim rapidamente, alguns pontos, e aí os colegas assim que têm muito mais experiência que eu nessa área podem complementar com coisas importantes, né? Bom, primeiro que eu acho que para a gente conseguir expandir, eu acho que é básico, né? Tem que ter um valor acessível à população, né? Hoje, como o Antônio falou, a inflação médica depois da Covid deu uma explodida, né? Gigantesca aí. Os nossos custos assistenciais e hospitalares cresceu demais, acho que em todo o mercado. Isso hoje é um grande desafio, né? Como é que a gente consegue ter um preço acessível, tanto para a empresa que paga para os seus funcionários, quanto para os planos individuais, a gente conseguir trazer isso acessível para a população para aumentar, né, essa penetração aí de 25% que existe no mercado. Então, para isso tem várias maneiras que eu acredito, né? A gente pode usar, obviamente, tecnologia. Essa tecnologia pode trazer ofertas adequadas, né? Então, a gente pode trazer cada vez mais produtos sob medida. Cada empresa e cada pessoa talvez tenha um produto sob medida diferente, não precisa ser um produto único, né? A gente consegue trazer ofertas adequadas. Esse é um ponto bacana para a gente discutir. Outro é melhorar bastante a nossa subscrição, né? Para conseguir também levar um produto, mas com preço também adequado para os nossos clientes. Outra coisa bem bacana também que eu acho é como a gente melhora o nosso canal de distribuição, né? Hoje tem muito por corretor, tem muito maneiras já atuais de distribuição. Talvez a gente pode fazer alguma coisa um pouco mais acessível, que barateie, que facilite o acesso, não só pela web, mas podemos pensar também em outros canais de distribuição. E então, eu também acredito que a gente pode também mudar um pouco o modelo, que é fazer uma atenção diferenciada aos clientes críticos, né? Isso, no geral, para o sistema, né, de saúde suplementar, vai começar a baratear os custos. Se a gente não deixar ele só ir ao hospital na primeira dor no pé que ele tem, ele consiga ter um atendimento, uma atenção diferenciada pelas seguradoras e operadoras, onde consiga reduzir também esse custo, ele se sinta mais
como é que se chama? Abraçado o cliente, né? Sou um cara de tecnologia, né? Como eu falei, respiro isso há muitos anos. Hoje eu cuido também de marketing, cuido da área comercial aqui. Mas eu acredito que a parte humana a gente tem que cuidar bastante, né? Tecnologia é hiper importante para automatizar, assim como o Salazar trouxe anteriormente, né? Mas eu acredito bastante que o cliente se sentindo abraçado, cuidado, a gente consegue ter um resultado diferente e bastante bacana daqui para frente na saúde suplementar, né? Com redução de custos e retenção do nosso cliente também na nossa carteira. Boa, Wilson. Eu queria só fazer uma adição. Assim, a gente realmente acredita, né, e defende e vivencia na Neurotech, né, a crença de que a inteligência artificial e a tecnologia elas vêm para ampliar a capacidade humana, né, ou seja, a capacidade das pessoas entenderem as situações, tratarem as situações, enfim, atuarem da forma mais assertiva. Essa é uma crença nossa, tá? Então, obviamente, você vai automatizar os processos, mas o humano, a relação humana ela é imbatível, né? A gente sabe disso, né? A relação próxima ela é imbatível. E aí eu vou passar agora para a doutora Érica. Érica, como é que você vê esse desafio de ampliar, né, essa massa de pessoas que possam estar sendo, enfim, abordadas ou abrangidas aí pela saúde suplementar e como é que a gente aumenta a saúde da nossa população dessa forma? Vamos lá, Domingos. Primeiro, eu concordo com o Wilson aí. Eu acho que não tem jeito, né, da gente ampliar acesso se a gente não tornar esse produto mais palatável, mais barato e mais acessível, né? Não tem outro jeito. Infelizmente, hoje, no mercado de saúde suplementar, a gente tem amarras do ponto de vista de produto, né? A gente tem uma regulação que prevê que o produto ele tem um padrão mínimo ali de coberturas, né? E que limitam, de alguma forma, a gente fazer uma modificação mais forte em preço, porque a gente está limitado ali a uma estrutura de coberturas que a gente consegue flexibilizar menos do que a gente gostaria, talvez, e menos do que a gente faz em outras indústrias, em outros segmentos. Então, esse é um grande ponto de desafio. Partindo disso, enfim, a gente tem que trabalhar os custos assistenciais, né? E aí, assim, eu não vejo outra alternativa que não seja a gente, de fato, se debruçar mais em olhar perfis e comportamentos, né? Então, começando aqui pelo beneficiário, né? E também trazendo aí a fala do Wilson, né? Na subscrição, né? No entendimento do perfil do beneficiário, das carteiras que a gente atua, ou de grupos de empresas que a gente trabalha. Como é que a gente conhece esse perfil de saúde populacional desses grupos, né? Chegando até o nível do indivíduo, né? E de que forma dados, informações e inteligência dessas informações podem estar mais disponíveis para os gestores de saúde para que eles conheçam exatamente esse perfil e possam atuar preventivamente, né, para que a gente não tenha os desdobramentos de custo em doenças mais complexas, né. E acho que também a gente precisa ter as mesmas informações e o mesmo detalhamento de dados e de informações também nos nossos provedores, dos nossos parceiros, né, quer sejam médicos, quer sejam hospitais, clínicas, laboratórios, enfim. E aí, de posse, né, do perfil e desses comportamentos, né, da carteira do beneficiário e dos nossos provedores, que também, através de inteligência de informações, né, e de análises mais elaboradas, que a gente possa fazer esse match, né? Lá na América a gente fala muito disso, né, do match patient provider, né? Qual é o perfil do paciente e qual é o perfil de recursos aqui de provedores que eu tenho, como é que eu combino isso da forma mais custo-efetiva e mais oportuna possível. E daí eu teria um mundo aqui onde eu seria mais ágil, mais rápido, mais eficiente e trabalhando muito menos naquela questão que eu falei, na linha lá dos abusos, desvios e fraudes, né? Então, assim, eu acho que a gente tem muito ainda a caminhar, né? Acho que dados, informações, analíticas, inteligência tem muito ainda a avançar, e eu vejo isso como uma grande oportunidade para a gente trabalhar.
E acho que também outras questões também que permeiam essa relação, né? Então, modelos de remuneração também como prestadores, né? Que privilegiem valor, que privilegiem desfechos positivos, mas que também são altamente complexos e que também a gente vai ter a necessidade aí de muitas informações e de dados e de burilar dados e ter outputs de performance para a gente conseguir evoluir nesse modelo, sair desse modelo hoje que está muito focado em desperdício e pouco em valor. Então, acho que de todos os lados que a gente vê aqui, a gente vê muita oportunidade de dados inteligentes e sofisticação de análise possa trazer essa nossa lógica de gestão para um patamar muito mais assertivo do que ela é hoje. Muito bom, Érica. Acho que é um resumo aqui, que eu vou me arriscar a fazer do teu pitch do Wilson, é que a gente vê uma convergência muito grande dos desafios de todas as indústrias que a gente falou aqui, porque no final, seja crédito, seja auto, seja saúde, a gente está falando em risco, né? E aí, quando a gente fala em risco, a gente sempre tem os dois grandes pilares, né? Eu preciso ser sempre mais eficiente, né? Combater o desperdício, como você colocou aqui, Érica, de uma forma super clara. Então, eu preciso procurar eficiência, né? E a gente sabe que a tecnologia e os dados podem ser um vetor ou um catalisador para essa busca, né? E, por outro lado, eu preciso entender cada vez mais o perfil do comportamento do meu consumidor ou do meu futuro ou possível futuro consumidor, para que eu possa ter um produto e uma atenção e uma oferta adequada para esse perfil, né? Então, a gente vê uma convergência, apesar de serem três indústrias gigantes e com desafios particulares, a gente consegue encontrar semelhanças aqui, e eu acho que na saúde ela é ainda mais relevante, né? Por conta que na ponta ali a gente tem vidas, né? E aí, aproveitar aqui a presença do Antunes. E aí, Antônio, como você falou, você teve décadas na indústria, né? Você teve tempo agora, de repente, dar um passo para trás e respirar e olhar essa indústria de uma forma, de repente, a visão do helicóptero, de uma forma mais holística. E para você que, enfim, viveu isso tanto tempo, mas teve um tempo, já está algum tempo agora, enfim, olhando isso de fora, como que você consegue refletir esse desafio, né, da gente trazer mais pessoas para dentro do sistema, e o que poderiam ser possíveis abordagens para a gente conseguir atingir esse objetivo? Antes de mais nada, eu estou fora, mas não estou vagabundo, né? Continuo no helicóptero voando alto e muito alto, né? E provocando. E o ano passado eu falei, eu vou botar fogo nesse parquinho, nesse painel aqui, né? Porque eu fui fazer um seguro do meu carro, viu, Wilson? Ele tem mais de 10 anos. A seguradora não aceitou porque ele é velho. Opa, o Citelli já falou ali, ó, tem a seguradora que aceita, hein? Não, Foi então, resolvido no painel anterior aqui. mas a seguradora não aceita carro velho, não faz seguro na comunidade do Rio de Janeiro, né? Existe restrição. Em saúde não existe. Não tem como, Domingos. A gente fica velho e gasta mais. Não tem como. A máquina começa a falhar porque a gente usa a máquina de uma forma errada durante anos. E quando você vai precisar, o que acontece? Você tem menos dinheiro e paga mais. Esse binômio não é atuarial, né? Porque não é previdenciário. Me diga quem consegue pagar com o INSS ou uma previdência um plano de saúde de 6 mil, 7 mil, 5 mil reais. Não consegue. Então, a gente tem uma discussão grande de idade, e aí o meu fogo no parquinho é o seguinte, pasmem, teremos mais velhos no mundo nos próximos 10 anos do que jovens. Quem paga isso? Quem diz que saúde é um direito de todos, um dever do Estado? A conta não fecha. Quando eu tive o trabalho de ler os planos de governo do próprio Lula, do Bolsonaro. Gente, ninguém toca nesse assunto. Ninguém toca nem de vacina, que é o básico do básico do básico. Então, a discussão hoje é muito mais estrutural, Domingos, do que outra coisa. E o nosso papel como agente, quando você falou do helicóptero, quando eu olho para cima, assim, e aí tentando ser, eu acho que o geriatra deviam trocar os pediatras por geriatras.
A criança, quando começa a ter 5, 6 anos, devia ir para o geriatra, não para o pediatra. Porque o geriatra sabe como você vai acabar lá na frente. E a gente fica tentando contornar uma discussão que financeiramente, atualmente, não fecha. A conta vai ficar cada vez pior. Não vou ver isso, não vou ver isso acontecer, né? Não vou ver, mas a conta não vai fechar. Por quê? Porque a gente usa mal. O SUS, por exemplo, é brilhante. Está aí, foi provado. O SUS só não funcionou porque o governo não quis que ele funcionasse. Ele estava à disposição de todo mundo. O acesso do SUS hoje, diria, talvez na consulta, no exame, ele é mais... Mas quando você está num sistema, ele é elogiado fora do Brasil. E a gente menospreza o SUS. A solução, quando a gente fala saúde suplementar, é aquilo que complementa uma coisa que você quer mais. Eu quero ir no Einstein. Mas eu queria ter ido no servidor público. Eu queria ter um professor que cuidasse de mim lá no HC. Eu queria. Se eu quisesse uma acomodação melhor, eu iria para o Einstein. Eu decido isso. Então, o modelo ficou refém daquilo. Então, o plano de saúde hoje, eu tenho que pagar plano de saúde. Não tem. É caro. Vai ser cada vez mais caro. Então, a discussão hoje é como que nós atuantes, né, e influenciadores do mercado, pode mudar essa situação. Porque senão, não vai ter nem para os nossos pais, porque os nossos pais não têm. É muito caro. Não vai ter para nós. Para nós todos aqui não vai ter. E quando você chegar na situação que eu estou hoje, você vai falar, meu, é muito caro. Só que eu sou o maior bem que eu tenho é a minha saúde. Não tenho bem. Eu só não preciso fazer o seguro do meu carro, não. Né? Porque carro te vende. Saúde você não vende. Saúde você assume e fica pro resto da sua vida. Eu acho que essa discussão, não só no Brasil, Domingos, é no mundo. É no mundo essa discussão. Né? A gente tem que... Eu acho que tem indústrias que se aproveitam do mercado de saúde, indústria farmacêutica, indústria de OPME, que ganham dinheiro horrores e não se preocupam com o modelo como um todo. Meu fogo no parquinho é assim, ou a gente coloca tudo para ver como é que resolve, ou a gente vai continuar fazendo o painel em 2023. Você pode me chamar, viu, Domingos? Porque eu vou estar também desocupado, desempregado. Você pode chamar 2023, 2024, 2025. Eu vou continuar fazendo a mesma coisa, né? E a gente não vai mudar. Empresas como a Neurotech são agentes transformadores. A Érica sabe o que eu estou falando. O que a gente fez na Sul América com vocês transformou o mindset das pessoas que estão lá. E é isso que nós temos que fazer, um pouquinho por vez e sempre. E não esqueçam, artigo 196. Saúde é um direito de todos, dever do Estado, vírgula, quem financia. Deixa eu pegar sua provocação aqui, Antônio, e comentar, né? O tema desse ano, né? A gente está falando do Neurotrends como sendo... Ano passado a gente falou muito sobre estratégia, né? Que era transformar aspirações em habilidades, né? E esse ano a gente tem trazido cases para mostrar que aquelas aspirações nossas do ano passado, que foram as provocações, inclusive, que surgiram no painel de seguro, né? A gente não tinha nem dividido ainda, seguro, saúde e alta, era um painel só, foi super rico, né? A gente esse ano já conseguiu dividir por conta dessa provocação. Como que... e aí torna-se uma missão de vida, de jornada da empresa Neurotech. Como que a gente, enquanto empresa que domina tecnologias que podem ser relevantes para uma indústria como saúde, a gente consegue ajudar o sistema, né, e os nossos clientes, os nossos parceiros dessa indústria a mudarem um pouco desse panorama, tá, Antônio? E foi um pouco disso que a gente fez nesse último ano, e esse case aqui, ele meio que ele materializa isso, mas como você colocou, isso aqui é uma pontinha do iceberg, né? Tem muito então, mais Domingos, a ser mas feito. eu ia pedir, Rodrigo, não desista. Você é um talento, não desista, cara. Não desista. Coloca todo o seu conhecimento que você tem nesse assunto de saúde, que você vai contribuir muito para o sistema e para o modelo. Não desista.
O dia que você estiver desistindo, você me liga que você não vai desistir mais. Você está falando de Rodrigo, meu sócio. Sim. Dele. Não, ele vai falar daqui a pouco. Ele vai entrar no painel, no É. próximo painel ele vai entrar e ele tá com essa batuta aqui, sim. Ele é o responsável. Nós fizemos um painel esse ano fechado, Antunes, com as quatro maiores seguradoras de saúde do Brasil. E foi super rico, porque o que a gente está debatendo aqui num público maior, a gente pôde debater num petit comitê, e saíram coisas muito interessantes dali, e estamos, junto com a indústria, tentando fazer essa mudança aqui, e tentando ajudar. No final do dia, é um problema para mim, é um problema para você, é um problema para nós aqui, para a nossa audiência. Eu tenho 350 vidas na Neurotech que dependem do plano de saúde, e o que é que eu digo para as pessoas lá? Se a gente continua com a inflação do plano de saúde maior do que a inflação geral do país, e o valor do plano só crescendo, e a gente não consegue inverter ou reverter essa tendência, no limite isso vai ser impagável. Ninguém vai ter plano de saúde no Brasil, concorda? Porque se eu aumento o custo e não aumento a renda, não aumenta proporcionalmente, porque a inflação não aumenta proporcionalmente, daqui a pouco vai ser impagável. Então, a missão que a gente tem aqui, e talvez seja muita pretensão, mas eu acho que são sonhos grandes que fazem a gente mudar o mundo e mudar o ponteiro. O nosso desafio aqui, enquanto agente de mudança, é o que a gente pode fazer além. E como que os ativos que a gente está trazendo num evento como esse, né, que são dados, inteligência e muita capacidade mental, né, de formadores de opinião dessas indústrias, como é que a gente pode transformar isso em soluções ou em plataformas que promovam essa mudança, tá? Eu acho que essa é a nossa grande provocação. Temos aqui mais 4 minutos aqui para o nosso painel. O nosso evento vai acabar às 12h50 em ponto. E aí, para fazer uma última rodada, né, aqui de provocações, eu queria, enfim, eu vou fazer uma pergunta, mas fiquem à vontade para debater o que a gente discutiu até aqui ou para aceitar a provocação. Que a pergunta é exatamente essa que a gente está falando. Como é que a gente pode usar, talvez, dados e inteligência artificial como um agente de mudança, seja para frente, né, de entender melhor o consumidor para ter produtos mais adequados, na medida que a legislação permita também. Acho que a gente tem que ser agente de mudança, inclusive na legislação, a gente tem que tentar atuar nessa frente também, se juntando a força das empresas que estão aqui e que fazem parte desse sistema. Né? Mas como é que a gente pode usar isso, seja para trazer mais pessoas para o sistema, seja para ter mais eficiência aqui dentro das nossas operações? E aqui, talvez, vamos começar aqui com o próprio Antunes, e aí a gente faz uma rodada rápida aqui, lembrando, gente, que a gente tem mais 3 minutinhos aqui. Então, façam suas considerações finais com essa Domingos, provocação. eu vou usar só 30 segundos. Não vou usar o 1 minuto que eu tenho direito. Eu vou dizer o seguinte: Fernando Pessoa, que é um cara que eu admiro e gosto, ele tem uma frase que é muito fantástica. Ele fala assim, ó: pedras no caminho, guardo todas. Um dia eu vou construir um castelo. O que nós temos que fazer aqui é exatamente isso. Pegar todas essas pedrinhas de dados, de intenção, de boa intenção, e construir um castelo que nos ajude a ter uma vida melhor. Só isso. Porque nós estamos falando aqui de saúde e de vida. Não estamos falando de bem. Nós estamos falando do bem mais precioso, que é a nossa saúde. E obrigado pelo convite, Rodrigo, Domingos, Eriquinha, minha grande amiga guerreira, né? Wilson, obrigado aí. Regina, desculpa aí do meu horário que eu mando mensagem para você, mas obrigado por tudo, hein? Valeu, Ó, Antunes. usei Obrigado 1 minuto demais. só, hein? 1 minuto, hein? Fantástico, fantástico. Obrigado. Como sempre, você é gigantando aqui no nosso evento. Érica. Vamos lá, pessoal. Também agradecer a participação, um abraço para todos. E dizer assim, como recado final, eu acho que a gente tem todas essas possibilidades de utilizar dados, inteligências e tudo isso que a Neurotech está nos ajudando aqui a propor na Sul-América. Sobretudo, eu acho que a gente tem que ter a coragem de experimentar esses modelos diferentes, né, e pôr para rodar, e ter resiliência para entender, e fôlego também para entender que esses projetos não são projetos de tiro absurdamente curtos ou táticos, né? A gente precisa também ter esse fôlego, essa resiliência de testar, colocar ele para rodar, até que a gente tenha um modelo mais assertivo possível. Então, acho que nesses meus últimos anos aí eu tive a honra de participar de alguns projetos desse tipo. A gente está num desse agora, nesse momento,
a Neurotech, e a gente está exatamente nesse momento, né? Começando os outputs e tentando validar as nossas hipóteses. A gente precisa de fôlego e resiliência para chegar no modelo mais assertivo, e daí sim a gente dá o salto. Então, acho que era esse meu recado. Obrigada pelo convite e a participação. Muito honrada. Obrigado, Érica. Obrigado pela participação. Foi demais. Wilson. Bom, para finalizar aqui, agradeço bastante aí pelo convite. Estou vendo o Rodrigo aqui no backstage. Aí, Rodrigão, pô, saudades aí, cara. Faz tempo que eu não te vejo, né? Essa Covid afastou todo mundo, mas a gente se vê depois aí. Prazer em te revê-lo aqui. E só para finalizar aí, o Antônio, poxa, foi bacana as suas colocações, assim. Vou pensar, tá? Vou ficar pensando umas noites aí, o que você falou. Foi bem. Você foi por uma linha bem legal aí, Érica. Legal te encontrar aqui e participar com você. Mas, assim, sobre a sua pergunta, Domingos, eu acho que a saúde suplementar ela é muito fragmentada, né? Os atores que atuam nesse segmento é muito fragmentado, né? Beneficiário, hospital, clínica, seguros, etc. Eu acho que o grande desafio nosso, assim, para a gente resolver algumas coisas, talvez seja o tal do Open Health, né? É a gente começar realmente a ter essa informação, dados, né? Distribuir dados entre todos os atores do sistema para a gente conseguir ter mais conhecimento sobre o nosso negócio e conseguir com isso ir um pouco mais longe que nós estamos hoje. Então, coloco que só que o Open Health, para mim, é um tiro assim, gigantesco que a gente pode fazer no futuro. E vocês, obviamente, né, até está dentro disso, né? Dados é o business de vocês. Eu acho que vocês podem contribuir não só na prestação de serviço, mas para alavancar isso no mercado também, sabe? Juntar seguradoras, juntar o sistema público, né, de alguma maneira, e a gente começar a pensar isso de uma maneira um pouco mais estruturada e real para os próximos anos aí. Agradeço demais aí o convite e um abraço a todos aí. Muito obrigado, Wilson. Muito obrigado, Érica. Obrigado.